Olá, pessoal, tudo bem? Vamos de historinha, né? Pra que melhor, né, minha gente? Eu ler uma historinha, fazer algumas reflexõezinhas, algumas associações mesmo com a gente, com a natureza da gente, com as necessidades da gente e pronto. E o vídeo tá maravilhoso dessa forma bem simples, bem objetiva e bem realista. O Vale dos Dinossauros. Tico era um dinossauro que vivia no Vale dos Dinossauros. Ele e os amigos notaram que o céu andava meio nublado, sinal de que o inverno estava chegando. Então, o grupo partiu em busca de um lugar para se abrigar do frio. O branquiossauro não cabia na maioria dos lugares, pois o seu pescoço era muito longo. Alguns dinossauros mais preguiçosos não pensavam no grupo e preferiam ficar embaixo das árvores, em vez de procurar um lugar para todos. Ali, o branquiossauro não estaria abrigado contra o frio, pois seu pescoço ficaria acima das árvores. Então, Tico teve uma ideia e pediu ao pterodátilo para sobrevoar o vale e encontrar um local seguro e quente. Logo, ele avistou uma caverna que seria ideal para todo o grupo e não apenas para um somente. O inverno chegou e a caverna tinha espaço para todos. Alguns dinossauros sentiam muito frio e o branquiossauro, aquele do pescoção, ofereceu seu pescoço para que eles se encostassem e se aquecessem. Assim, todos ficaram bem agasalhadinhos. Os dinossauros, que antes estavam incomodados com o tamanho do branquiossauro, agora sentiam-se arrependidos de suas atitudes egoístas. Eles se desculparam e deitaram ao longo do pescoço do amigo. Quando a primavera voltou e os dias frios acabaram, todos correram para fora da caverna. Felizes foram até o lago para brincar. Os dias de diversão estavam de volta ao Vale dos Dinossauros. Esse aqui, minha gente, por exemplo, é o meu Vale dos Dinossauros. É onde eu venho para esquecer de tudo, para me concentrar somente nesses bebês e nas coisas que me dizem mais diretamente ao meu espírito. E aí eu me sinto, olha, bem aquecidazinha, como se eu tivesse no pescoço desse dinossauro grandão que tem o pescoção. E aí eu trouxe hoje, o gato ali na janela, o gato doido. Eu trouxe hoje uma amostra desse meu Vale dos Dinossauros, bem parecido mesmo com a nossa vida em sociedade, não é? Existe uma necessidade, existe um perigo, existe algo desagradável que está para acontecer, seja algo natural, como uma mudança climática, seja algo mesmo das contingências da vida, e aí sempre alguém se preocupa em resolver aquela situação, porque os problemas, as complicações existem não para a gente fugir, mas para a gente se desafiar e procurar resolver. Se não conseguir, pelo menos a gente tentou. Mas cruzar os braços, dar as costas, se fazer de desentendido, é muita sacanagem, não é? Então, enquanto uns dinossauros acharam um lugar ótimo para eles, embaixo das árvores, esqueceram do resto, outros dinossauros já haviam mais longe e já procuraram um local que abrigasse a todos de forma satisfatória. Eles foram então para a caverna, eles ficaram
aquecidinhos lá, justamente devido ao pescoço do dinossauro que serviu de coberta para todo mundo e fez com que muitos reconhecessem o seu egoísmo, que não estava vendo a comunidade, estava tentando resolver apenas os seus problemas, estava dando as costas a algo que precisaria ser resolvido, senão ia estourar uma complicação. Se ninguém tivesse saído dali e procurado um local satisfatório para todos, não é? Então, assim são nossos problemas. Não adianta dar as costas, não adianta também deixar nas costas somente de um, ou de dois, ou de três. É preciso ter maturidade para saber resolver, ou então, pelo menos, procurar resolver os seus problemas. Porque senão, seu espírito não vai amadurecer. Eu sinto muito, mas quando estiver todos juntos, aí por exemplo, como os dinossauros estavam juntos e viram alguns acharem logo um local para eles e chega para lá, não quis saber dos outros, quando todos estiverem juntos, vai se saber aqueles que estão ainda muito evoluídos dentro das suas circunstâncias atuais, daqueles que sabem ter uma mentalidade mais de acordo com o seu nível evolutivo. Então, pensar no outro não é caridade. Pensar no outro é responsabilidade, é dignidade. Claro que não significa você tirar a roupa do corpo para dar para o outro. Quem quiser fazer isso, que faça. Tudo muito bem, eu até louvo, eu bato palmas, mas o correto, o ético, é todo mundo fazer dentro da mesma medida, porque aí não vai sobrecarregar uns em detrimento dos outros. E aí eu vou agora mostrar para vocês esse pedacinho do meu Vale dos Dinossauros. Vamos lá? Vou levar o tripé porque é melhor. Minha gente, é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha só. Esses são os meus cadernos que fazem esse 2026 ser um ano muito especial. Esses dois aqui são os meus cadernos de estudo. Nesse daqui eu faço as anotações, os esquemas das aulas de tanatologia. Esse outro aqui também é de estudo, é onde eu faço meus resumos, meus esquemas, respondo quiz, estudo, é o meu caderno de logoterapia. Esses cadernos de estudo, eles possuem guardiãos, na verdade são guardiãs, são duas meninas, são duas bebês que elas ficam sempre me lembrando os compromissos que eu tenho, certo? Com esses dois cursos que eu faço, e elas são justamente as duas lindinhas aqui, olha. Essa daqui é a minha guardiã do curso de logoterapia. Quando eu abraço essa bebê, aí eu fico tentando me lembrar daquele mínimo que eu consigo absorver das aulas, que eu já disse para vocês que eu nem consigo absorver muito, porque eu não posso nem estudar direito, não é? Mas ela preenche essas lacunas que existem de falta de tempo, falta de dedicação, porque não pode ser. Mas aí tudo é compensado, porque quando eu abraço essa bebê, é como se eu estivesse agradecendo por essa minha oportunidade de voltar a estudar. E tá conseguindo cumprir pelo menos com o básico, não é? Além dessa bebê, que é a guardiã da logoterapia, eu tenho a outra bebê, guardiã da tanatologia, que é o outro curso que eu estou fazendo, olha. Bonitinha, né? Bonitinha, e ela também
me leva a pensar nos assuntos referente a esse curso, a não me deixar passar muito tempo sem pelo menos dar uma vista nas lições que eu tenho. É quem está constantemente me guardando diante da minha intenção de continuar estudando, de ser um estudante. Não sou uma estudante aplicada, mas sou uma estudante. Tá valendo! Aqui, eu acho que eu já mostrei essas bebezinhas em outra oportunidade, mas eu aproveito para mostrar de novo. Essas bebês, essas três aqui, elas são as guardiãs do meu dia a dia, das minhas intenções aqui dentro dessa minha caverna. Elas são a Lumen, a Clarair e a Silena. Lumen vem aqui e vem aqui, mamãe. Elas são bem molinhas, minha gente, que é para eu abraçá-las com todo gosto. Olha aqui. Hoje eu tô a fim de mostrar bebês para vocês. Olha que lindo! Não é muito linda essa menina? Hein, Lumen? Ela ilumina os meus caminhos. Ela ilumina a minha paciência. Ela ilumina as minhas estratégias para conseguir ir lidando com as coisas. Às vezes eu estou uma pilha de nervo. Aí o que é que eu faço para melhorar, para não explodir? Eu corro aqui para minha caverna das bebês. Aí quando eu chego aqui, minha gente, aí, sinceramente, aí eu consigo esquecer de tudo. Por causa delas, por estar com elas, pelo que elas significam para mim. Claraí, venha clarear meus dias, venha clarear a minha perseverança, venha clarear a minha vontade de ir resolvendo minhas coisas na medida do possível, que não é fácil. Vocês sabem muito bem que não é fácil de jeito nenhum a gente resolver as pendengas que a gente tem, né? Mas tá aqui a Claraí. Claraí me inspira. Olha, tenha calma. Ela diz. Ela geralmente não consegue, não. Mas ela diz, tenha calma, as ideias vão clarear, você vai encontrar saídas alternativas para todos os problemas. É só manter a calma. Às vezes eu consigo ouvi-la. Isso, mamãe. Aí, a Silena. Silena representa aquele silêncio que às vezes a gente precisa ter para poder colocar as ideias em ordem, para poder descansar e recomeçar logo em seguida. Sempre é bom a gente ouvir a voz do silêncio, porque muitas vezes ele nos ajuda a clarear determinadas alternativas, soluções que a gente precisa para aquele momento, para aquela dificuldade que a gente está passando. E a Silena é a guardiã desse silêncio. Minha gente, olha, vocês sabem, eu tenho a minha coleção de HQs, né? Literatura em quadrinhos. E esse ano de 2026, eu também fiz o propósito de voltar a ter contato com a literatura, que não significa ler. Eu gostaria que fosse ler, mas não existe condição para isso. Mas eu também não posso sufocar o amor que eu sinto por esses livros. Aí o que é que eu faço? Aí eu tenho projetos, eu tenho um projeto que é expresso aqui nesses cadernos, que eu mostrei para vocês, esses de estudo. Agora eu vou mostrar os outros cadernos dos projetos. Eu tenho um caderno de literatura, em que eu faço determinadas atitudes, rituais, por que não? Nem que seja o ritual de ler a mensagem principal dele, como agora eu vou ler para vocês. Caderno de Ecos Literatura.
Não abandono o que amo, mesmo indo devagar. Ou seja, meus livros estão aqui, eu não abandono não. Mas eu tenho que ir muito devagar. Se eu só posso pegá-los, folhear rapidamente, depois devolvê-los para a estante, então é isso que eu vou fazer. A boneca, que é a guardiã desse caderno, desse projeto da literatura, é a Letícia. A Letícia foi até um nome escolhido por uma seguidora. Eu perguntei, a seguidora sugeriu e tá aqui a Letícia. Botei até o nomezinho aqui na bolsinha dela. E esse é o livrinho que ela leva sempre na bolsinha, que é o livro de literatura, que é o que ela significa. A minha guardiã do caderno caderno de ecos do assunto literatura. É o meu modo, dizendo de forma mais simples, mais objetiva, é o meu modo de estar em contato com a literatura. E essa guardiã me ajuda nesse propósito. E aí, quem mais, além da literatura, eu voltei a conviver nesse ano de 2026? Eu voltei a conviver com quem? Com o Heródoto. Quem é o Heródoto? Que também eu já apresentei para vocês, mas estou apresentando de novo. É o meu guardião da história. A história que eu convivi durante muito tempo, mas que eu acabei abandonando. E agora, nesse 2026, eu voltei a ter contato com a história. Também da mesma forma da literatura. É somente assim, passando, às vezes abraçando o livro. Eu não posso ler o livro, mas eu tenho afeto pelo livro e eu simplesmente abraço. E o Heródoto é o guardião do meu caderno e também da minha convivência nesse ano com os livros de história. Deixa eu mostrar para vocês o livro de história. Tá aqui. Caderno de ecos sobre história. O que eu folheio no livro de história, quando eu pego ele, aquele momento mágico, não é? Então, eu anoto qualquer coisa referente ao que eu vi escrito ou alguma coisa que me chamou a atenção naquele livro, seja uma gravura, seja algo que tenha sobressaído, aí eu escrevo. E agora, para o ritual da história, eu leio o seguinte mantra. Toda vida que eu vou entrar em contato com os livros de história, cada página é um encontro. Não preciso abraçar tudo. Recebo o que me toca e deixo o resto seguir seu caminho. Se eu só posso chegar no livro e abraçar o livro, ou observar a capa, por exemplo, ou ter alguma recordação baseada naquilo, afinal de contas, a minha vida profissional foi toda em cima da história, não é? Então, simplesmente eu chego no caderninho e escrevo o que me chamou a atenção naquele dia do meu contato com a história. Assim eu faço com todas essas coisas. E sempre tenho o meu guardião, que é um bebê, em relação a essas coisas, esses atos. E aí, minha gente, deixa eu ver quem é o próximo caderno. Deixa eu ver o próximo caderno de quem é. Caderno de ecos espontâneos. É legal. Caderno de ecos espontâneos. O que significa isso? Significa, minha gente, que esse caderno não é de literatura, esse caderno não é de história, esse caderno é do que eu tiver inspiração, vontade de escrever aqui, certo? Pode ser sobre qualquer coisa. Deu vontade, eu chego, não era alguma coisa referente a esses outros assuntos que eu mostrei para vocês, é aqui que ele vai entrar. O mantra do caderno espontâneo. Hoje não completei nada e ainda assim fui fiel a mim. Esse mantra é muito legal porque muitas vezes eu estou totalmente sem saber o que escrever. E aí eu passo tempos sem ter contato com esse caderno. E não tem problema, tá tudo legal, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Não é obrigatório que eu, pelo menos uns 5 minutinhos por dia, passe por ele.
da mesma forma que eu costumo fazer pelos outros. Passar por eles rapidamente. Mas esse aqui não, porque esse aqui não depende de tempo. Esse aqui depende da minha inspiração. E qual vai ser o bebezinho? Referente ao caderno espontâneo, vai ser essa menininha aqui, que tá aqui toda molinha, toda bonitinha. Essa bebezinha aqui é a guardiã do caderno espontâneo. Então, mais uma vez eu digo que acontece a mesma magia. Quando eu seguro essa bebezinha, quando eu pego essa bebezinha, aí é maravilhoso. Porque aí vem na minha cabeça coisas assim bem inusitadas, coisas assim bem diferentes, porque é tudo muito espontâneo. Aí cabe a mim registrar ou não no caderno. Mas que a oportunidade está ali. E também se não aparecer nada, se não vier nada na minha cabeça, eu não escrevo nada. Eu utilizo os cadernos por quê? Porque eu gosto de caderno, porque eu gosto de material escolar. E então, por que eu vou deixar passar se eu gosto tanto? E aí temos mais um caderno, não é? Que é o caderno de visitas. O mantra: não venho cumprir, venho encontrar. E o que é que esse caderno de visita significa? Significa, minha gente, que é bom para mim que pelo menos uma vez por dia eu venha visitar minha caverna. Já que eu sei que isso aqui é o meu paraíso, o local que estão meus bebês e meus livros. Já que eu sei que aqui é onde eu me sinto mais plena. Então, nada como vir fazer uma visitinha sem compromisso. Eu não venho aqui no caderno de visita, nesse ambiente, visitar as bebês e os livros, eu não venho aqui com nenhum objetivo. Eu simplesmente venho aqui e eu faço o quê? É o que consta no projeto. O que eu faço aqui é algo vivencial. Eu chego, escolho um local, uma cena e eu sento em frente e simplesmente observo. Não tenho intenção nenhuma de colocar no caderno. Eu tenho a intenção de observar. Se me der vontade de escrever alguma coisa sobre essa cena que eu observei, eu posso ficar de frente para um berço, eu posso ficar de frente para uma bebê especial, eu posso ficar de frente para uma janela, certo? O que importa é que eu me sinta dentro desse meu ambiente sagrado, que eu me dê direito a essa emoção. E a bebezinha, referente às visitas, é essa lindinha aqui, mamãe, olha, essa lindinha aqui. E a minha bebezinha, que eu posso até segurá-la no braço, enquanto eu observo os outros, observo algum aspecto, alguma coisa, seja ela qual for, e fico meditando em cima daquilo, do significado daquilo. Tenha ou não um significado mais para o lado da felicidade, de, por exemplo, olhar e dizer que maravilha que eu tenho esses bebês tão bonitos, seja referente a uma situação triste, que eu diga, mas que chato, olha isso que aconteceu aqui, isso que vai acontecer, mas é como a gente viu na historinha, é preciso enfrentar os problemas sim, e eu, estando com as minhas guardiãs, eu enfrento melhor. Posso até dar um exemplo para vocês sabem que eu adoro dar exemplo, não é? Então, deixa eu pegar aqui a minha guardiã. Pronto. Aí, agora eu mostro para vocês. Olha, eu estou com a minha guardiã virada para esse berço, certo? Então, eu chego aqui, exemplificando, e simplesmente fico com ela aqui balançando, olhando para essa situação que está exposta aqui na minha frente e vivendo a emoção dessa situação, desse objeto ou desses objetos, de acordo com ele está sendo bom ou ele está sendo ruim para mim, triste. Nesse caso aqui é algo triste. Aí eu vou mostrar para vocês terem uma ideia.
Aqui, nesse berço, estão essas bebezinhas, até aí tudo bem. Porque essas bebezinhas são aquelas que eu disse para vocês, que eram bebês antigas, da minha coleção antiga, que eu pedi para refazer o corpo e eu fico feliz com ela. Com elas, tudo muito bem, eu fico feliz com elas. Mas o que tem aqui atrás já me deixa triste. O que tem aqui atrás são bebês, por isso que elas estão cobertas, que elas já estão reservadas para venda, esperando só a pessoa vir pegá-las. Por isso que eu cobri, porque, é claro, é triste. É muito ruim você ter que se desfazer dos seus bebês, certo? E se antes eu estava me desfazendo de vários bebês, porque eu achava que eles eram muitos, agora eu estou tendo que me desfazer porque eu estou com uns problemas financeiros. Problemas esses que não foram culpa minha, não fui eu que assumi a dívida, mas eu estou envolvida no meio dessa dívida e eu preciso fazer dinheiro para poder cumprir esses compromissos. E o que é que eu faço? Eu dou as costas, o que a gente acabou de refletir aí na historinha. Ou eu assumo a minha parte de responsabilidade, entre aspas, porque não foi responsabilidade minha, eu assumo a responsabilidade de ajudar a saldar essa dívida, embora ela me custe muito, ela me custe a venda de determinados bebês. Então, são essas coisas, pessoal. Só para encerrar aqui, deixa eu me virar de novo para cá. São essas coisas que eu digo para vocês, que a gente tem na nossa caverna dos dinossauros, a gente encontra o nosso lugar, que é só a gente que consegue refletir, e é só a gente que consegue decidir, e é só a gente que consegue colocar, deixar, sustentar a nossa dignidade de pé, porque a gente está fazendo alguma coisa, não está achando bom porque achou a primeira árvore que protegeu a gente, como a gente viu na historinha de determinados dinossauros. Ah, achei uma árvore, tá me protegendo, então o resto que se vire, certo? A gente assumiu a nossa função de ser humano, responsável, digno, honrado e acaba favorecendo a toda a comunidade, a todo o grupo, e a gente adquire mais experiência para ultrapassar todas as dificuldades que acabam acontecendo, caindo no nosso colo e a gente tendo que viver essas experiências. Tô sentindo, e muito. Hoje mesmo eu despachei um bebê. Foi ruim. Foi muito ruim, eu reconheço, mas logo que eu recebi o Pix com o pagamento dele, imediatamente eu pude saldar uma conta. Aí eu vi que a natureza é muito sábia, porque ela nos coloca nessas enrascadas que desespera, mas ao mesmo tempo é uma prova para saber como é que a gente consegue desatar os nós da vida. Um forte abraço para vocês. O videozinho ficou longo, mas na próxima eu continuo ainda com esse mesmo assunto, mas visto por um outro aspecto. Tchau, minha gente. Um forte abraço e até a próxima.